tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 38 da disciplina de língua portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar sobre sinônimos, antônimos e pronomes. Os sinônimos a gente já trabalhou algumas aulas e os outros dois assuntos aí são novos. Então, os objetivos da nossa aula são compreender e diferenciar sinônimo e antônimo, dando exemplos, conceituar pronomes, entendendo o uso de pronomes possessivos e demonstrativos. Materiais para essa aula: lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de língua portuguesa. Vamos lá, pessoal. Sinônimos. A gente já trabalhou sobre sinônimos. Sinônimos são aquelas palavras diferentes, mas que expressam a mesma coisa. Então, quando eu tenho uma frase, não importa qual dessas palavras eu vou utilizar, porque o sentido vai ser o mesmo. Por exemplo, alegre e feliz. Hoje eu me sinto alegre, hoje eu me sinto feliz. Duas palavras totalmente diferentes, mas que expressam o mesmo significado. Calmo e tranquilo, também, palavras bem diferentes, mas eu posso usar as duas na frase, né? Tanto faz qual, né? Ele está calmo, ele está tranquilo, o significado é o mesmo. Casa e residência também. É claro que nós temos alguns sinônimos, algumas palavras que a gente utiliza mais frequentemente, né? Por exemplo, casa e residência. Geralmente a gente diz, eu vou para minha casa. A gente não diz, eu vou para minha residência. Mas se eu falar residência, tá correto também, tá? Se a gente aplicar então numa frase, o significado fica igual. Hoje fiquei alegre com uma notícia. Hoje eu fiquei feliz com uma notícia, tá? Assunto bem tranquilinho. Então aqui eu trouxe alguns sinônimos para vocês, tá? Rápido e veloz, difícil e árduo, né? Aquela guerra foi difícil, aquela guerra foi árdua. Gostoso, delicioso, certo, correto, feiura, fealdade, talvez essa palavra, esse termo seja novo para vocês. Morrer, falecer. Notem aqui, nós temos alguns sinônimos que a gente utiliza às vezes por uma questão mais de educação. Então a gente diz, né, tal pessoa faleceu, a gente não diz tal pessoa morreu, justamente porque são palavras às vezes que têm um peso menor, né, elas pesam menos. Começar, iniciar, né, a aula começou, a aula iniciou, mesma coisa. Modesto e humilde, idoso, ancião, doce, açucarado, a gente geralmente utiliza doce, mas açucarado também estaria certo. Áspero, rugoso. Possível, viável, né? Esse meio que a gente quer conseguir, ele é viável, ele é possível. Adequado, apropriado. Você deveria utilizar esse termo nessa palavra porque é mais adequado ou é mais apropriado, tá? Então, isso são sinônimos. Palavras diferentes com o mesmo significado. Não importa qual utilizar na frase, o sentido vai ser o mesmo, ainda que às vezes a gente prefira utilizar algumas palavras do que outras. Já os antônimos, eles são contrários. Tá? Os antônimos, eles são palavras que possuem significados opostos, ou seja, contrários. Quando dito numa frase, ele fica totalmente outra coisa. Alegre e triste, calmo e agitado, frio e quente, claro e escuro. Notem que essas palavras são opostas, são totalmente o contrárias. Então, se a gente aplicar numa frase, automaticamente o significado dela vai ser totalmente diferente. Hoje está um dia muito frio ou hoje está um dia muito quente. Significados totalmente contrários. Alguns exemplos: felicidade e tristeza, calmo e nervoso, veloz, lento, árduo, fácil, correto, errado, saudável, doente, né? O contrário de uma pessoa saudável é uma pessoa doente. Belo, feio, potência, fraqueza, né? Um aparelho está muito potente ou ele está estragado, ele está fraco. Valente, covarde. Retroceder, progredir, né? Ele está retrocedendo, está indo para trás, não está indo além. Ou progredir, ele está indo além. Necessário, supérfluo. Supérfluo é quando, né, aquelas coisas, né, que a gente chama de superficiais, né? Quando você tem uma coisa, você compra, tem coisas que você compra que são necessárias, por exemplo, alimento, mas tem coisas que você compra que são superficiais, né? Elas não são necessárias.
Lotado, vazio. O ambiente está lotado ou o ambiente está vazio. Substituindo pelos antônimos. Aqui, pessoal, vocês têm um texto. Existem ou não extraterrestres? E nesse texto, o que eu fiz? Eu substituí as palavrinhas, algumas palavrinhas, 4, pelos seus antônimos, ou seja, palavras contrárias, tá? Vocês vão ler esse texto e vão perceber essas palavras que são desacreditam, mentira, desconsideram irrealidade e vão substituir pela palavra contrária, tá? E daí esse texto vai ter sentido. Façam lá, a gente já volta para ver se vocês acertaram. Então, as respostas. Vamos ler esse texto do modo correto, né? Existem ou não extraterrestres, ETs? Você já assistiu algum filme envolvendo seres de outros planetas? Diversas pessoas acreditam que seres extraterrestres existam de verdade. Há estudiosos do assunto, como os ufólogos, que pesquisam objetos voadores não identificados, os OVNIs, tá? Muitas outras pessoas não acreditam e consideram as histórias de extraterrestres e de OVNIs frutos da imaginação. Tá? Então, aqui está falando sobre, né, acreditar. Isso é uma questão de opção, enfim, né, acreditar ou não em extraterrestres. Agora, pessoal, a gente vai estar trabalhando sobre os pronomes. O pronome é uma classe da gramática que, como a própria palavra diz, acompanha ou se refere a um nome. Isso é né, um substantivo dentro do enunciado. Por exemplo, minha cachorra é ainda filhote. Esse minha cachorra está expressando que a cachorra pertence a quem? A mim. Então, em vez de eu falar a cachorra tal que pertence a mim, eu digo minha cachorra. Tá? Então, quem ouvir já vai saber identificar que bicho é esse. Ana foi à feira ontem de manhã, procurou por algumas frutas exóticas, mas nada encontrou. Então, ela voltou para casa. Ela é um pronome. Quem se refere a ela? A Ana, em vez de repetir, então, Ana voltou para casa, né? Fica uma leitura cansativa, a gente vai substituir Ana por ela. O professor nos deu um tempo maior para concluir a prova. Esse nos quer dizer o quê? Que o professor deu a gente um tempo maior para executar a prova. Então, esse nos é um pronome também. Para a gente estudar um pouquinho sobre pronomes, eu trouxe as pessoas do discurso aqui para vocês, para a gente retomar, acho que a gente já viu isso em alguma aula anterior, tá? Nós temos no singular e no plural. Singular, apenas um, plural, 2 ou mais. A primeira pessoa do singular sou eu, a segunda pessoa é tu, ou seja, a pessoa com quem eu estou falando, e a terceira pessoa, ele ou ela, aquela pessoa sobre quem a gente está conversando. Já no plural, a primeira pessoa é nós, ou seja, envolve eu e mais alguém. Segunda pessoa, vós, envolve a pessoa com quem eu estou falando e mais algumas outras, né, vocês. E a terceira pessoa, eles ou elas, tá? Compreendendo isso, a gente vai adentrar sobre os pronomes. Então, a gente vai começar falando sobre os pronomes demonstrativos. Os demonstrativos, eles são aqueles que se referem à posição de um objeto em relação à pessoa que está falando. Então, vamos analisar, né? Eu tenho o meu objeto, tenho a minha garrafinha de água aqui. O que acontece? Na primeira pessoa, nós temos masculino e feminino, tá? E singular e plural. Nós temos este, esta, estes e essas. Quando o objeto está comigo, eu digo, né? No caso, a garrafinha é uma só, está no feminino. Esta garrafinha é minha. Esta é um pronome demonstrativo, ou seja, eu estou demonstrando a posição, né? Onde está a minha garrafinha. Agora vamos imaginar que essa garrafinha está com outra pessoa. Vamos pensar que ali tem outra pessoa. O que vai acontecer? Não vai ser esta, e sim vai ser essa. Então, eu estou conversando com alguém e essa minha garrafinha está com essa pessoa. Eu digo, essa garrafinha é minha. Agora vamos imaginar que a garrafinha está lá longe, com uma outra pessoa ou perdida em algum lugar.
que eu vou dizer? Aquela. Então, não é esta, porque não está comigo. Não é essa, porque não está com essa pessoa que eu tô falando. É aquela garrafinha que está lá longe, é minha, tá? Então, tem essa variação. Este, esta, estes, estas. Esse, essa, esses, essas. E quando tá lá longe, aquele, aquela, aqueles, aquelas. E nós temos os demonstrativos invariáveis, tá? Que é isto, isso ou aquilo, tá? Aqui não vai ter uma variação de gênero. Então, alguns exemplos, né? Este penal é meu, significa, né, que o objeto está com a pessoa que está falando. Esse penal é meu, o penal está perto da pessoa que está falando, geral, ou está com outra pessoa. Aquele penal é meu, o objeto está longe da pessoa que emitiu a frase, né? Aquele lá longe. Já os pronomes possessivos, eles indicam a posse de algum substantivo em relação às pessoas do discurso, tá? Possessivo indica posse, é quando aquilo pertence a alguém, tá? As coisas, no geral, elas pertencem a alguém, né? Objetos, casas, terrenos, carros, enfim. Aqui eu trouxe os pronomes possessivos para vocês. Então, no feminino e no singular, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. No feminino, no singular, minha, tua, sua, vós, nossa, vossa, sua. No plural, no masculino, meus, teus, seus, nossos, vossos, seus. E feminino no plural, minhas, tuas, suas, nossas, vossas, suas. Uma coisa que vocês têm que notar aqui, bem importante, é que assim, às vezes você conversa com alguém e você diz, ó, eu conheci a sua irmã, por exemplo. O que acontece aqui? Se eu estou falando com a pessoa é a segunda pessoa. Então, seria a tua irmã, tá? As pessoas às vezes querem falar mais bonito, já conheci a sua irmã. Não, é a tua irmã. A não ser que eu esteja falando sobre outra pessoa, estou conversando com alguém e digo, eu conheci a sua irmã, a irmã dessa pessoa sobre quem eu estou falando, tá? Aí sim, porque é a terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas, tá? Então assim, gente, muito cuidado nessa questão do tua e do sua. Sua é quando é terceira pessoa, ele, ela ou eles, elas. Quando eu estou falando diretamente com a pessoa, é tua, teu, enfim. Exemplos aqui. Eles não viram o meu quadro. O quadro pertence a quem? A mim. Nós vamos te ajudar com a tua lição de casa, ou seja, eu estou conversando, nós, né, várias pessoas estamos conversando com uma pessoa e nós vamos ajudar na tua lição de casa. Onde estão os nossos resultados? Estamos aqui em várias pessoas e a gente quer os nossos resultados. Elas são muito talentosas, eu adoro as suas músicas, ou seja, as músicas delas, dessas pessoas que a gente está falando. Pessoal, aqui nós temos um exercício. Que frase abaixo apresenta apenas pronomes, né? Tem diversos pronomes que traz apenas pronomes possessivos. Façam a leitura dessas 5 frases e encontrem aonde nós temos pronomes possessivos, que indicam a posse de algo. As respostas, então. Aqueles meninos são do morro. Aqueles, né? Tá falando lá dos meninos, mas é um pronome demonstrativo, tá falando da posição dos meninos. Lá que moram meus amigos, meus irmãos. Aqui nós temos pronomes possessivos, né? Meus amigos e meus irmãos. Eu gosto disso. Tá, o eu aqui está representando a minha fala. Esse é o morro, então aqui está próximo a mim, é um pronome demonstrativo. Eu também sou o bambambam, né? O eu também é um pronome, mas não é um pronome possessivo. Pessoal, então agora vocês concluíram os estudos de vocês. Eu sei que o conteúdo é bem extenso, né? Exige um raciocínio maior, exige um estudo maior, mas vocês vão conseguindo se adequar. Agora vocês vão realizar algumas atividades para complementar o conhecimento de vocês. Até a próxima e bons estudos!